A Era Meiji foi um período de grandes mudanças no Japão e durou do dia 23 de outubro de 1868 até 30 de julho de 1912. Foi precedida pela Era Edo e sucedida pela Era Taisho. Apesar das datas, como toda mudança na história, esta foi gradual. É neste período que temos o surgimento do Estado japonês moderno, um Estado que luta para manter as tradições, porém adota métodos ocidentais para conseguir avançar a sua indústria, principalmente a militar. Antes de falarmos da Era Meiji, temos que contextualizar o período. O Japão vivia um sistema de governo chamado shogunato, ou bafoku, um sistema onde, apesar do imperador ainda existir e ter um papel, ele era controlado pelo líder militar, o shogun. No período Edo, o clã que dominava o Japão era o clã Tokugawa. Foi no governo do clã Tokugawa que o Japão se fechou para todos os estrangeiros, menos os holandeses e chineses. Esse isolamento foi chamado de Sakoku. Foi durante este período que os portugueses, jesuítas e cristãos foram expulsos ou mortos do território japonês por ordem do shogun. Foi com os holandeses que os japoneses mantiveram contato com novas descobertas ocidentais. Mesmo isolados, eles ainda mantinham certo conhecimento do mundo exterior ao seu território. No governo de Tokugawa Yoshinobu, o último shogun da Era Edo, várias crises se intensificaram devido à intervenção do Comodoro Perry. Em julho de 1853, com sua esquadra de 4 navios na Baía de Edo, atual Tóquio, Perry forçou o shogun a fazer um acordo comercial. Isso deu início a uma série de crises que culminaram na queda do shogunato e a restauração do poder do imperador como líder último do governo japonês, dando início à Era Meiji. A demanda americana gerou uma crise e uma inflação nunca antes vista no Japão. O preço do arroz aumentou em 6 vezes. Os cofres japoneses esvaziaram e a inflação cresceu rapidamente. Isso deixou os camponeses descontentes, o que fez eclodir centenas de rebeliões em um período de 15 anos, de 1853 a 1867. Surge então uma hostilidade aos estrangeiros e contra os apoiadores do shogun, devido à sua política que favorecia os ocidentais. Os daimyos do sul criticam essa política do shogun. Apesar de serem mais ricos, se viam sufocados com as medidas tomadas pelo governante. Além disso, a crise e o descontentamento contra o shogun dá força a apoiadores do imperador e surge o movimento lealista, um movimento tradicionalista, mas confuso, por apresentar ideais reformistas. Em 1863, o imperador retira o poder do shogun e ordena a retirada dos estrangeiros do império. Porém, com uma intervenção militar ocidental, os lealistas são convencidos a desistir e aceitar os ocidentais, defendendo somente a derrubada do shogun. Em 1867, o imperador Komei morre. Isso abre oportunidade para os reformistas. Eles convencem o novo imperador a assumir o governo e abolir os poderes do shogun. Apesar da resistência dos apoiadores de Tokugawa, o shogunato cai. Esse movimento reformista é apoiado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Então, uma série de medidas são feitas para reformar o Estado japonês, retirando ele de seu estado feudal. Os direitos senhoriais pagos pelos camponeses são pagos com dinheiro e não mais com arroz. A venda de terra se torna livre. Fim da divisão em 4 estados: daimyos, samurais, camponeses e comerciantes. Feudos, han, são transformados em prefeituras, ken, e são governados pelo governo geral. O imperador muda de Kyoto, capital imperial, para Tóquio, Tokioto, capital imperial do leste. O calendário ocidental é adotado. Ensino obrigatório com ênfase à ciência e à técnica para a indústria. O serviço militar deixa de ser exclusivo dos samurais. Apesar das mudanças, as estruturas sociais não mudaram. Os daimyos continuaram com poder. Os que caíram foram aqueles ligados ao antigo shogun. Foi uma revolução superficial. Porém agora, daimyos e os antigos feudos dividem espaços com as casas comerciais, que agora podem se expandir. Durante a Era Meiji, o Japão cresceu muito rápido e despertou o interesse ocidental. Em pouco tempo, o Japão passou de um país feudal para um país rico, industrial e imperialista. Foi o Estado que iniciou esse esforço para industrializar o Japão, construindo linhas férreas e fábricas. O governo se utilizou de empréstimos externos, internos e bens confiscados dos Tokugawa. A partir de 1893, depois que essas empresas criadas pelo governo se tornaram lucrativas, elas foram transferidas ao setor privado, criando assim cartéis industriais chamados de zaibatsus.
As Zaibatsus estreitam as suas relações com o governo, principalmente durante a guerra contra a China, em 1894-1895, em que forneciam recursos para a realização da guerra e mobilização das tropas. Após a guerra, as indenizações pagas pela China são dadas às Zaibatsus, e se impulsionou ainda mais a economia e a força dessas empresas. O crescimento japonês explode no final do século XIX e início do século XX, como podemos ver na tabela. Apesar deste crescimento, o Japão ainda era dependente da ajuda técnica do Ocidente. Os japoneses mandavam seus estudantes para o exterior e pediam alguns empréstimos. O Japão se vê em tratados desiguais de comércio, como, por exemplo, tarifas aduaneiras muito baixas abolidas somente no final do século XIX. Porém, isso muda no início do século XX. A balança comercial fica favorável aos japoneses, exportando mais produtos industrializados do que importados. Apesar deste crescimento industrial, os camponeses continuam sendo desfavorecidos pelo sistema de organização do país. Além de pagarem imposto, o comércio agrícola só favorece os proprietários rurais, de Nushi, e os comerciantes de arroz. Os pequenos fazendeiros, Kosaku, vivem na miséria. O campo não cresceu juntamente à indústria, isso forçou a busca por mercados no exterior, já que os camponeses não consumiam e nem tinham recursos para manter o mercado interno. Na era Meiji, o governo se torna oligárquico e autoritário. Além dos oligarcas, um grupo de conselheiros do imperador também comanda, são chamados de Genro. Os oligarcas iniciam suas campanhas por direitos após 1877, apesar disso ser somente uma forma de garantir suas vontades. Em 1889 é feita uma constituição fortemente inspirada na Constituição Prussiana. Os oligarcas forçam suas vontades sobre o Congresso, apesar de não serem a maioria. Eles dissolveram o Congresso 4 vezes entre 1891 e 1894. Os partidos políticos são fracos e ligados aos oligarcas e às Zaibatsus, defendendo assim os interesses daqueles que os financiam. A esquerda é praticamente inexistente. A era Meiji termina com a morte do imperador Meiji em 30 de julho de 1912. No fim da era Meiji, o Japão tornou-se um império colonial, tendo colônias na China e no Sudeste Asiático. O Japão, no final da era Meiji, na era Taisho e no início da era Showa, se utiliza de guerras para expandir e crescer economicamente, se tornando um rival ao Ocidente no período entre a Guerra Russo-Japonesa, 1904, e a Segunda Guerra Mundial. Como vimos, a era Meiji foi um período de rápida mudança no Japão. Apesar de tentar minimizar e aceitar bem a presença estrangeira, tal influência foi essencial e influente para o nascimento do capitalismo japonês. Foi essa influência estrangeira que transformou o Japão numa das maiores forças imperialistas no início do século XX, e essa influência pode ser vista até hoje na cultura japonesa, principalmente em sua língua, pois ainda existem muitas palavras de origem portuguesa e inglesa, e também na sua música, em que o inglês e japonês se misturam.